Meus queridos, eu tenho dividido até tenho brincado, falado um pouquinho que esses percursos da vida da gente, quando muitas vezes a gente não está, né? Quando tudo me vai bem, existem até músicas assim, né? Músicas cristãs, quando tudo me vai bem, aí eu sou mais cristão, né? Mas quando as coisas começam a apertar, eu não sou. Ou pelo menos eu tenho dificuldade de ser, essa é a questão. E eu vim trazer um texto aqui de um profeta muito antigo. E a minha expectativa hoje, eu tenho uma expectativa audaciosa. A expectativa é que Abacuque 2, de 1 a 2, 2 versículos só, Abacuque 2, de 1 a 2, a gente possa compreender um pouco mais da postura desse profeta, em apenas 2 versículos, expandindo um pouco mais a ideia dele, porque nesses momentos de dificuldade, né, um momento onde existe enfermidade, existe distanciamento por morte e outras tantas coisas, Pai, que vão nos rodeando assim, é importante a gente compreender e a minha expectativa, que existe uma postura, e eu vou explicar o que eu penso em termos de postura, na nossa relação com Deus e na nossa relação com o nosso outro, ou com os nossos problemas. Abacuque 2, de 1 a 2. Vamos ler? Diz assim o texto: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que o possa ler quem passa correndo. É só isso. É pequeno, mas quando a gente pensa um pouquinho mais, ela pode nos trazer algumas informações que podem mudar a nossa postura. Aliás, a minha expectativa é que devem mudar a nossa postura. Eu penso que, na maioria das vezes, a gente tem uma relação com Deus, e eu não falo de fé nesse momento, não vou falar de fé, eu vou falar mesmo de postura, de aplicação no cotidiano daquilo que você conhece, sabe, e o que Deus representa para você. É a aplicabilidade mesmo, mais do que conceitos teológicos. Então, preste atenção que existirão temas dentro de temas que a gente não vai ter tempo de desdobrar aqui, mas são importantes refletir, né? Para você se contextualizar, né, entender, para aqueles que não conhecem tanto o texto assim, de uma forma bem resumida, né? Abacuque, ele vive nas décadas finais do Reino do Sul, antes de o Império Babilônico vir, né, Nabucodonosor vir. Ele está vivendo esses tempos finais, onde Israel vai ser tomada e vai ter o exílio, né? E esse exílio, é importante notar que ele não é feito de uma maneira branda, é uma maneira de lutas. O texto bíblico, em outras partes, vai chegar a dizer que esta saída ela é tão dolorosa que para muitos seria melhor ter morrido do que ter participado desse evento. Então a gente às vezes coloca isso de uma maneira muito natural, conta uma história de guerra, mas não foi algo doloroso em vários aspectos, né? Imaginar que a morte é algo melhor do que este momento, pelo próprio texto bíblico, já dá para ter uma ideia do que era. E era isso que Abacuque estava vivendo, os momentos anteriores a isso, né? E ele tem uma característica, né, os seus versos, eles são lamentos, né, parecido com lamentações, né? Ele tem uma maneira de ser, ou pelo menos o livro dele é difícil dizer que Abacuque era assim o assado, porque eu tenho esse pequeno livro,
mas é o que nós conhecemos dele. Então, o que podemos falar sobre ele é uma característica diferente. Os profetas, de uma maneira geral, eles falavam com o povo, profetizavam para o povo, para que o povo se alinhasse e tudo. Mas Abacuque, ele tem um comportamento um pouco diferente, e o registro todo assim, é que ele percebe o que está acontecendo e ele conversa com Deus. E nesse capítulo 1 e 2, nessa conversa com Deus, para situar você, para a gente entrar no texto e entender um pouquinho do que está acontecendo ali, ele olha para o povo de Israel naquele momento e a análise dele é perfeita. O povo, na sua liderança, no seu comportamento, está caminhando em desacordo com a vontade de Deus e está fugindo disso aí. E ele, ao invés de, como eu disse, falar com o povo, ele vai e se dirige a Deus e começa a conversar. Deus, está acontecendo isso, a situação está assim. E Deus responde a ele. Se você ler atrás depois, ler com calma em casa, e responde, não, já entendi. E é por isso que eu vou trazer um reino, que é o reino da Babilônia, para isso. E Abacuque fala assim, espera aí, como assim? O reino babilônio, eles são piores do que nós. Ou seja, nós estamos errados. Mas a sua solução é essa? E ele começa a conversar com Deus e se interpor a ele, dizendo o seguinte, olha, espera aí, não é isso que eu esperava. Eu estou reclamando sim, eu estou olhando sim, mas não é isso que eu esperava. E aí nós chegamos nesse ponto do texto onde está aqui, onde virá a resposta de Deus através desse escrito na tábua, que se você entendeu, eu vou voltar ao texto para que a gente fique bem claro, onde Deus vai dizer, não, é isso mesmo, a Babilônia vem aí, eles vão fazer isso, eles vão ser a minha mão, a minha decisão sobre o povo de Israel, mas no futuro, que vai demorar, né? Ele não fala vai demorar, mas o texto deixa claro que não será logo. Depois eu vou resolver as minhas questões com a Babilônia, porque eles também estão errados, mas hoje eles são ferramenta na minha mão por conta da atitude do povo de Israel. E, obviamente, não precisa nem imaginar, né, que a atitude de Abacuque é uma atitude que ele chega a pensar, se você ler todo, vale a pena ler com calma, ele chega a pensar assim, nossa, será que eu estou servindo um Deus realmente que é bom? Realmente esse Deus é bom? Porque Deus vai fazer isso? É isso mesmo? Você já alguma vez ficou nessa dúvida? Eu estou servindo a um Deus que faz as coisas certas? Não, Fânio, nunca pensei isso. Mesmo? Tem certeza? Nunca? Nenhum momento da sua vida? Pois eu já encontrei várias pessoas com quem eu conversei e eu falei, nossa, mas que decisão é essa de Deus? Isso é uma angústia muito grande para o cristão. Entender a que Deus nós servimos, por que servimos, por que as coisas estão e são assim, e por que as soluções de Deus são aquelas. E é disso que a gente precisa falar em termos do que Abacuque fez com esse conflito, que pode ser seu e era o dele, olhando para o povo e vendo toda aquela situação. Eu vou ler o texto como é pequeno, de novo, então, tentando explicar o que está aqui, né? Vamos passar de novo? São 2 versículos só, então dá tempo, não atrasarei o almoço com isso. Pode? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. O que ele está dizendo? Ele ia chegar o texto original, ele ia chegar nos muros que cercavam a cidade e se colocar como um vigia. Vigia, aquele torre de vigia que está olhando para o inimigo, né? Afinal de contas, apesar de Nabucodonosor não chegar ali, a estrutura já existia, então ele ia ficar ali, olhando. É isso que ele está dizendo, vou me colocar como um vigia, cidade às costas, olhando para frente e para o céu. Continua, para eu ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então, ele se coloca como vigia ali, porque ele está naquele momento de conflito, onde ele já sabe que a Babilônia vem,
e ele não concorda com isso, está dialogando no seu coração, nas suas orações, como você quiser, com Deus, e eu vou ficar ali, vou olhar para fora e eu quero saber o que ele falará a mim, e depois eu ali vou me preparar para eu responder ao meu Deus. Ou seja, não é só ouvir uma resposta, é uma troca. Quando eu for repreendido, por que ele fala de repreensão e tudo? Porque ele já sabe que ele não concorda com aquilo que Deus está propondo, mas ele quer estar neste lugar. Continua. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível. Continua. Sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Em algumas outras versões, esses sobre tábuas são usado metal quente para fazer aqui. Quem gosta quem tem um churrasquinho em casa, aquelas tábuas desenhadas e tal, sabe como é que faz isso, né? Ferro quente, vai escrevendo ali e tal. Ele manda que ele mesmo escreva o que Deus vai falar, para ficar ali muito bem registrado para ele, e mais, para que possa ler quem possa estar correndo. E nós vamos falar desse possa estar correndo no fim. Entenderam? É esse contexto. É o contexto de alguém que está tentando entender Deus. É um contexto de alguém que olha para o seu povo e vê o seu povo agindo de forma equivocada, mas quer de Deus uma solução, e ele não entende muito bem que essa solução é a Babilônia. É disso que nós vamos falar, porque, por incrível que pareça, esse momento, se você perceber bem, é o contexto da tua vida, para segunda-feira, em cada uma das dificuldades e decisões que você vai tomar. Contradições, isso é importante. As contradições acontecem o tempo todo. Você olha uma situação e não contradiz, a decisão de justiça parece que não se ajusta àquilo. O que então, Abacuque pode nos ensinar? Eu queria que vocês prestassem muito atenção. A primeira coisa que a gente precisa ter da postura de Abacuque, e eu vou falar de postura, e aí eu vou falar de modo, procedimento e posicionamento. Não se preocupe com esses termos, pensem no conteúdo, isso é mais importante. Nós precisamos de postura espiritual para ouvir a Deus. O que é postura espiritual? É o que Abacuque está fazendo. Essa postura espiritual que aparece ali, quando ele vai para a porta, para o muro, e fica olhando para fora, querendo conversar com Deus, atento, é esse tipo de atitude, que parece assim, é só uma história. Nós precisamos aprender a realizar na relação com Deus, porque caso contrário, nós teremos perdas importantes da nossa comunhão com Deus. Muitas vezes a gente se perde, e a nossa relação com Deus é uma relação onde a gente está é como se estivesse com o celular na mão, está conversando com o outro e o celular na mão. Às vezes a nossa oração, a nossa postura, e o que Abacuque está dizendo aqui é tão importante para você entender que esse tipo de postura espiritual de Abacuque, como é bom para nós. Primeira coisa que ele faz com muita clareza é olhar a sua cidade e diagnosticar que Israel está ruim. Esse diagnóstico está correto. Isso é muito raro. Por que é raro? Nós fazemos diagnósticos incorretos da situação ao nosso redor, na nossa família, no nosso dia a dia, na sociedade, na política, em tudo. Porque não temos ou não vivenciamos a postura de Abacuque. Uma postura onde ele leu, ele viveu, mas ele está atento à voz do Senhor. Quando fazemos diagnósticos errados a respeito do que está ao nosso redor, a respeito do Israel ao nosso redor, a respeito das nossas finanças, a respeito das relações que temos na nossa casa, com o nosso marido, com o nosso filho, quando o nosso diagnóstico é equivocado por conta da nossa postura equivocada anterior com Deus,
nossas decisões serão ruins. É inevitável. Não tem jeito. Serão, por mais cristãos que sejamos, por mais orantes que sejamos. Abacuque aqui está nos mostrando uma situação muito interessante para a gente começar a aprender a ter postura na nossa relação com Deus, de tal forma que eu ouço, não concordo e eu começo a olhar. Mas a primeira coisa que você sabe, e o texto, dentro desse contexto que eu falei, tanto o Abacuque quanto Deus enxergaram a mesma coisa. Israel está com dificuldade. Temos que agir. Entenderam? O diagnóstico equivocado em qualquer relação vai te levar a tomar atitudes ruins. Por isso a sua postura é importante. O saber se colocar com Deus é importante. Abacuque eu acho curioso porque ele não intervém. Sabe por que ele não intervém nesse caso? Primeiro porque ele não foi chamado por Deus para intervir. Outros profetas sim, vai lá e fala. Abacuque não existe essa voz. É alguém que está conversando com o Senhor a respeito de um fato que está acontecendo lá e quase que dizendo, qual é a solução, meu Deus? Você já parou para pensar nisso? Quando você olha e faz um diagnóstico correto, já que você tem uma postura correta e não equivocada, na relação com Deus, de tudo, das suas finanças da casa, da relação com o seu pai, da relação com a sua mãe, da relação com os filhos, da relação na igreja, tudo, absolutamente tudo, e você olha e chega assim, Deus, tem alguma coisa ruim aqui, nós precisamos corrigir. E quando você recebe de volta de Deus, de alguma forma, não uma visão sua, que você diz que ouviu vozes, não é isso que eu estou falando, retirem isso do pacote, que não é disso. É uma relação espiritual de tal maneira que você percebe com clareza d'alma o que está acontecendo, e isso é validado pela relação que você tem com Deus. E Ele começa a mostrar para você, para e passo, soluções para aquilo acontecer. É importante você entender esse tipo de relação com Deus, porque senão a gente vai caminhar sempre de uma forma equivocada. Imagine esta cena dele no muro, parado no muro, olhando para fora. Onde estão os problemas? Aqui. O diagnóstico já foi feito. Onde está o meu olhar? Para Deus. O que me interessa agora é Deus. Diagnóstico feito, não me interessa mais olhar para cá, porque aqui eu já sei que tem um problema. Eu diagnostiquei corretamente. O meu olhar, a minha atitude, a minha postura é de ouvir Deus. Nós saímos agindo, muitas vezes, porque interpretamos as coisas à nossa própria maneira. Vejam que isso aqui nós temos uma cidade que praticamente, se Abacuque e Deus e o texto bíblico estão falando a verdade, ela estava unanimemente agindo errado. A unanimidade não necessariamente significa que está certo ou errado. Então você não tem que se associar a qualquer decisão unânime. Eu já estive em trabalho, várias reuniões, onde muitas vezes a grande maioria decidia por um caminho e eu não penso assim. Eu gostaria de me colocar como eu penso. Porque às vezes você é induzido, isso é natural do ser humano, você ser induzido pela unanimidade. Fuja disso. Se o seu diagnóstico sobre a sua vida, sobre as coisas que estão acontecendo, está claro, seu coração está em paz, Deus está agindo na tua vida, você só tem e precisa de uma coisa, Deus te responder. Conversar com Deus, amadurecer a ideia da solução do seu problema, no caso Israel, com Deus, e é isso que Ele vai falar. Mas o meu dia a dia, muitas vezes as vozes ficam ali falando, sendo barulhentas, o meu dia a dia, eu preciso me afastar disso. Porque se eu não tiver clareza sobre todas as coisas que estão ao meu redor, com muita clareza, até a minha oração é equivocada. O que eu vou pedir, o que eu vou orar, não faz sentido. Já pensaram nisso? Quantas vezes a gente orou por coisas que não têm sentido, porque o que eu pedi
não estava absolutamente alinhado com Deus. Eu começo a ter um alinhamento com Deus quando ele, no caso aqui, disse para, é isso mesmo, a cidade está assim. Eu começo a perceber que há uníssono. Aliás, vocês já pensaram numa coisa a respeito de oração? Uma coisa para vocês nunca esquecerem a respeito da oração. Toda vez que você orar e aquilo realmente acontecer, não significa que você tem mais poder do que ninguém. Não é isso. Mas nós oramos para Deus fazer? Sim. Significa que naquele momento da história, aquela sua oração estava em perfeito alinhamento com a vontade de Deus. Você conseguiu ouvir Deus e transmitir isso através da sua oração. Entendeu? Se não entendeu, escola dominical, e coloca o Lúcio ali, empurra o Lúcio, que ele vai explicar isso, e qualquer um que dê aula com muita vontade. É importante entender isso, porque é isso que nós buscamos, é um alinhamento com a vontade de Deus, um entendimento com a vontade de Deus. É isso que Abacuque estava buscando. Abacuque estava querendo o seguinte: eu discordo de você, porque você vai colocar sobre mim um povo muito, muito pior. Nós temos que entender essa postura, porque no final das contas é tudo isso. Mas Deus não transforma, Deus não salva? Sim, sim, sempre segundo a sua própria vontade, e Ele que tem a misericórdia de cada um de nós. Vamos rogar nisso. Mas a oportunidade que temos numa oração, quando ela é atendida da maneira que nós pedimos, significa que naquele momento você e Deus estavam em uníssono, e é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida aqui na terra, bater um som em uníssono. É tão bom quando o coral canta e quando os musicistas tocam e a música vem toda em conformidade. Não é bom isso? Você fica confortável, não tem ninguém errando nota nenhuma. Para eles talvez seja mais claro isso que eu estou falando do que para vocês, mas será para vocês também. É muito bom quando um toca, quando o piano toca, a bateria e a guitarra, e está tudo em uníssono, porque é isso que dá beleza à nossa vida, é isso que dá beleza à música. Quando nós não buscamos isso, nós estamos impondo uma nota equivocada na letra e na música. Entenderam? Não adianta o baterista querer fazer um som diferente daquilo que foi o arranjo definido. Não tem sentido. Por mais que, eu gosto de bater assim. O Emerson pode dizer, meu aniversário, né? Parabéns, viu? Como um bolo com ele depois, aperte a mão dele. Ele disse que trouxe o bolo para todo mundo. Trouxe? Não. Me enganei. Imagina que ele decidisse ali puxar algo diferente. A gente tem que ter esse compromisso de entender que o que eu quero buscar é algo uníssono, para que a nossa vida se transforme num som melhor de relacionamento com Deus. É isso que Abacuque está buscando, e ele já sabe que vai ser repreendido. Isso que é beleza. Sabe por quê? Eu quero negociar isso, eu quero tratar isso de uma maneira diferente, mas antes disso tudo eu preciso, e Abacuque tinha, e você precisa desenvolver clareza nas coisas que estão ao seu redor. Sem clareza, tudo fica equivocado. A melhor oração, pode levantar, pode falar em 300 línguas, pode fazer o que quiser em qualquer igreja. Sem esse tipo de postura, nada vai acontecer, e é o que Abacuque está buscando. Essa conversa de Abacuque com Deus é uma conversa que ele quer, ele tem interesse. Se vocês verem em vários textos bíblicos, né, quando Sodoma e Gomorra é destruída, a conversa que Deus tem, não, se tiver 1, se tiver 10, aí Deus fala assim, não, então eu não vou destruir. Ele quer conversar, porque ele quer se fazer conhecer. E esse é o segundo ponto, quando a gente tem uma postura correta, de modo, de tudo, ele chega, quando ele vai conversar com Abacuque, ele vai assim, olha, pega uma tábua e escreve, registra aí. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Deus não está jogando um jogo de informações escondidas, onde há segredos. Ele quer deixar claro. Há pouco tempo, há curtíssimo tempo e há pouco tempo, por mais de uma vez eu estive diante de situações bastante
complexas, não para mim, mas para as pessoas que eu estava junto com eles. Isso me fez rememorar situações minhas. Sabe quando você é pai cedo e você quer saber se você deu as vacinas todas, numa época que não tinha internet? Hoje talvez seja mais fácil. Eu não sou tão jovem há tanto tempo assim, mas não tinha internet em casa quando eu era jovem, e era pai, estava começando isso. E aí, como você descobre se está na vacina certa, se está no jeito certo, se você fez as coisas certas, se você deu o melhor de si? É sempre muito pesado isso, é sempre muito angustiante na sua vida, para você ter clareza e tomar as decisões, saber o que vai acontecer, se as coisas não estão claras. E eu dividi com os amigos, e tenho dividido bastante. Você vai ter, se tiver a postura certa diante de Deus, você sempre saberá tudo o que é necessário saber para tomar a melhor decisão sobre aquele problema. Entenderam? Você sempre saberá, sempre, quem se relaciona com Deus e tem essa postura de Abacuque, sempre saberá a decisão que tem que tomar. Quando ele pega, escreve na tábua, escreve isso aí, é isso, clareza, não há dúvida, está ali registrado. Muitas vezes a gente tem decisões muito difíceis a tomar. Uma vez o meu sogro estava numa situação terrível e tinha que colocar uma prótese. Era uma bomba relógio, alguns anos atrás. E estávamos todos ali decidindo, a família decidindo, e o médico sai da sala e fala assim: olha, a situação dele é essa, essa, essa. Posso não fazer nada, e ele sai aqui lá fora, e um desses pontos que estão na estrutura veicular da veia, das artérias dele, estoura, do jeito que a gente está identificando, e ele morre. Não tem saída, a hemorragia vai ser muito grande. Ou colocamos isso, ou colocamos a prótese, é quase como abraçar assim a veia dele, a aorta lá, não sei exatamente onde colocou, não me recordo, mas enfim. É uma decisão difícil. Se você não a analisa com clareza, testa ou não testa, vai ou não vai, confio ou não confio nesse médico, são muitas coisas. Isso eu estou falando de uma situação grave, mas na nossa vida pequenos elementos são assim. E se a gente não tem clareza na nossa decisão, não tem o médico certo dando a informação certa, não tem aquele camarada certo que te procura, não para te enganar, mas para te ajudar, olha, a decisão é essa. Nós tomamos decisão sobre esse telhado aqui, mais de uma vez nos reunimos, olha, o conselho estava preocupado com o próprio Eduardo da Isa. Eduardo, é perigoso, nós estamos preocupados com o acidente. E as informações vão se confirmando para nós. Essas confirmações é a clareza de Deus, é Deus falando para Abacuque assim, ó, escreve na tabuinha. Mas se eu não tenho uma postura de relacionamento com Deus, eu vou fazer as coisas do meu jeito. É inevitável. E há muitos crentes, eu já vi isso várias vezes, ó Deus, eu vou fazendo, hein? Se você não quiser, muda o meu caminho. Esse pensamento está me colocando muito mais à frente de Deus do que Deus. Aí vai falar, poxa, Epifânio, você está dando um puxão de orelha. Não estou, eu estou corrigindo. Porque, em primeiro lugar, uma pessoa que fez isso ou fala isso, e eu já falei isso, tem atitude diante das situações, não quer ficar paralisado, como aqueles que dormem, deixam tudo acontecer. É péssimo, esses são péssimos. Mas há um momento de ajuste. Opa, preciso fazer alguma coisa. Abacuque de novo, há alguma coisa a fazer com o meu povo, mas eu quero ouvir Deus, eu quero a clareza de Deus, eu quero saber o que fazer, ou se devo fazer. Quando isso acontece, eu estou em uníssono de novo com a vontade de Deus na minha vida. Nunca esqueçam disso. Tudo o que você precisar, como servo de Deus, com a atitude certa, Ele vai te oferecer. E isso é oração para você fazer.
Deus, eu tenho uma decisão a tomar, me dá toda a informação que eu preciso, me dá tudo que eu preciso saber diante disso, para que eu seja uníssono com você, ainda que o que aconteça, a decisão, seja a Babilônia tomar conta da minha terra, ainda que seja assim, mas me dá informação suficiente para eu não me sentir irresponsável com as coisas que estão ao meu redor. Entenderam? Quando a gente tem a atitude certa, a clareza e tudo que você precisa vai sendo aberto para você. Se você não sabe e tem um relacionamento com Deus, o que Deus te retirou de conhecimento foi decisão dele. Isso me dá paz, isso me dá tranquilidade, porque foi decisão dele, e não importa o que eu fizesse, eu não teria acesso àquela informação. Poxa, Epifânio, mas eu estou em uníssono com Deus, ainda que algo eu não soubesse e eu não consegui agir, mas eu estou em paz comigo mesmo. Invariavelmente, quando estamos diante de situações muito críticas, quando nós estamos perdendo um ente querido, isso fica muito claro, mais claro do que na nossa vida cotidiana. Quando nós amamos muito, nós queremos saber, e eu dei o caso do meu sogro por causa disso, nós precisamos saber estarmos em paz, que fizemos tudo, absolutamente tudo que estava ao nosso alcance. Mas o tudo só vem ao nosso alcance quando Deus abre isso com clareza para a gente. Eu vou contar um caso rápido, só para mais um ponto, a gente termina. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que eu adorava, era minha mãe para mim, até porque quando eu nasci, meu pai e minha mãe trabalhavam, e ela que cuidava de mim, ela era uma mãe para mim. Em belo dia, não vou contar a história toda, um belo dia ela ficou internada, eu estava embarcado, desembarquei, e ela estava mal, estava muito mal, fiquei sofrendo e tal, e não tinha plano de saúde, estava no Meia, eu cheguei lá, imagina, a pessoa que a gente ama, numa maca espalhada com mais de 20 pessoas, uma do lado da outra, nem espaçamento tinha, e você não poder fazer nada por aquilo, que não tinha recurso, nem ela tinha, nem eu tinha recurso para botar em um lugar particular. E eu parei do lado dela, chorei com ela, falei assim, ela dizia assim para mim, não, está tudo bem, está ruim, mas estamos indo, tal. E eu saí dali, eu falei, meu Deus, eu precisava sair, eu precisava uma solução para isso. De verdade que isso aconteceu. Eu saí daquele negócio chorando, daquele momento, e indo embora. Quando eu vou embora, abro os olhos, encontro quem? Uma enfermeira, minha amiga, chefe da enfermagem do hospital. Estava de plantão naquele horário, naquele corredor, naquela hora, e eu chorei e falei isso com ela. Eu falei assim, não, mas tem alguma coisa errada. É possível dar um outro tipo de atendimento por conta da condição dela. Tinha uma condição de saúde que era diferente dos outros que estavam ali. E eles tinham regras. E a minha tia se encaixava naquelas regras. E ela conseguiu sair dali. Aí você vai falar livramento, bênção e tudo. Naquele momento, o que eu queria, Deus me mostrou com clareza a solução que estava diante de mim, que eu nem imaginava ser possível. É disso que eu estou falando. E eu não estou falando de, isso foi um milagre. Para vocês entenderem, depois essa minha tia foi morta por um enfermeiro louco. Um dia eu conto essa história aqui, foi bem triste. Mas naquele momento, Deus quis agir e mostrou para mim exatamente o que era necessário fazer. Nós precisamos entender isso e colocar isso nas mãos de Deus, que Ele vai te dar a clareza. Lógico, você tem que buscar. E por final, como eu não falei que eu não ia deixar, pode ser figura de linguagem, né? Tratado, então o Senhor respondeu, para que quem possa ler, quem passa correndo. Pode parecer uma figura de linguagem, mas o que estava acontecendo ali? Babilônia ia pegar aquela gente. Eu não falei que foi uma coisa ruim. Se viesse hoje, chegasse aqui, tem um povo chegando aqui e estão matando, estão destruindo o Rio de Janeiro e tal. Eu sei que é difícil para você fazer o deparo aí, mas pensa nisso. A única coisa que você vai fazer é fugir ou tentar fugir.
O texto aqui está dizendo o seguinte: olha, escreve esse tipo de coisa, porque até quem passa correndo, porque esse povo ia tentar fugir e passar correndo, para que ele não se esquecesse das palavras. Nós precisamos ter na nossa mente esse tipo de comportamento, saber para onde fugir na nossa mente, saber para onde buscar nas nossas atitudes, nos momentos mais perigosos e difíceis da nossa vida, porque nesses momentos nós não vamos nos lembrar de que temos um Deus, por mais não temos sim, não vamos. E mesmo que nos lembremos, será uma atitude assim: eu tenho um Deus, o que fazer? Ok, o que você vai fazer? Quando ele manda escrever na tábua e registrar a informação e deixar claro para mim e para você, ele está dizendo o seguinte: olha, é preciso entender, é preciso que a informação chegará, mesmo nos momentos de perigo, para que você tome a atitude correta. Então é clareza na hora da conversa de paz, na hora da atitude, mas clareza também nos momentos mais difíceis, porque isso ficou marcado, cunhado numa tábua no teu coração. Essa que é a ideia daqui. Uma ideia da onde eu paro de ser alguém que simplesmente frequenta a igreja, para alguém que tem uma atitude que quer transformar, como Abacuque, a história do seu país, a história do seu povo, que quer conversar com Deus, e numa conversa onde Abacuque aprende com Deus, ainda que esteja pensando a mesma coisa, aprende com Deus um pouco do que ele pensa a respeito do seu próprio povo. Transfira isso tudo que você pensa, do que nós conversamos aqui, como atitude para o seu dia a dia, como atitude para você ter, primeiro pedir a Deus: Deus, eu quero ter clareza, em primeiro lugar, sobre as coisas que estão ao meu redor. Quando eu ligo na televisão, o que eu penso, é isso mesmo? O que eu estou olhando é isso mesmo? É outra coisa? Ore sobre a clareza. Depois, construa com Deus uma relação de atitude tal que, no dia a dia, cada uma das dificuldades que você tem, elas sejam construídas com clareza, e as informações que, cada vez que você receber uma informação de Deus a respeito daquele seu desafio, é a coisa mais bonita do mundo, porque você simplesmente está em uníssono. É como se aqui eles estivessem tocando e aparecesse mais um instrumento, e esse instrumento entra alinhadinho. Isso não é simples, mas é possível desde que todo mundo esteja afinado. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Uma afinação onde a música toque na nossa vida de tal maneira que ela nos enriqueça e não nos destrua, por conta de eu imaginar que a minha relação com Deus é uma relação absolutamente distante. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos um desafio grande como Abacuque aqui. Em primeiro lugar, de ter dentro de nós uma atitude diante de Ti, atitude tal que eu possa dialogar contigo, pensar, mas principalmente, mais do que pensar e dialogar, entender os problemas que estão ao meu redor, de tal maneira que o meu diálogo seja produtivo, para transferir para mim, para a minha vida, situações que tragam paz, situações que tragam soluções, situações onde a gente tome atitudes como cristãos, atitudes vindas de Ti, não atitudes construídas da nossa própria mente. E principalmente ao final, nos momentos de perigo, de dor, que tudo essa bagagem acumulada de conhecimento, de paz, de amor, de conhecimento de Ti, do Teu uníssono em nossa vida, da Tua canção contínua em nós, ela se revele para que nos afastemos ou não nos afundemos nos perigos, mas os perigos sejam tão somente, Pai, uma estrada tocada por Ti, para encontrarmos de novo a Tua mão num momento de paz lá na frente. Seja com cada um do povo de Deus, seja com os enfermos, com os doentes, que todos eles encontrem essa solução, uma solução de atitude correta como Abacuque diante de Ti mesmo. Assim te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.